exemplo meu aqui também, né, e com, né, um colaborador de uma das empresas, que eu atendo, enfim, e também inclusive consultoria. Um dia eu tive que fazer, por algum motivo, lá uma conversa com esse colaborador. Só que o que que aconteceu? Eu já sabia várias coisas sobre ele, sobre a vida dele, porque antes de fazer a conversa com ele, o que que eu fiz? Eu me preparei. Então eu perguntei sobre ele para algumas pessoas, li inclusive, a ficha, né, de colaborador dele, enfim, ou seja, eu fui atrás de informações sobre ele. E quando na conversa com ele, estávamos apenas nós 2, quando eu comecei a falar algumas coisas sobre ele, ele ficou tipo assim, abismado. Ele até visualmente, ele meio que fez assim, aquela cara de surpresa, dizendo assim: "Como que tu sabe tanta coisa sobre mim? Como que tu sabe tudo isso sobre mim?". Então veja, como tu conquista a pessoa. Isso nesse caso não era nem um cliente, não era nem uma situação de venda. Mas eu te trago um exemplo. Porque agora traz uma situação de cliente. Então Encaixa muito parecido. como que tu conquista a pessoa? Eu tive um cliente meu que ele estava querendo conquistar um cliente, uma venda para a empresa dele. E começamos por aí, criar relação. Eu disse, vai no Instagram dele e faz uma leitura ali para tu entender gostos e interesses. E ele ganhou o cliente porque ele levou a camisa do time de futebol que o cliente torcia. Olha só, se conectou. Contrato de mais de 100 mil. Aí tem a questão da habilidade social também. Aí não é apenas, é que nem eu falo, é um conjunto, né? A gente não pode tratar isoladamente, mas também habilidade social. Entende? A pesquisa, o cuidado, É isso. identificar o que faz diferença para a pessoa, né? Para o potencial cliente. Uhum. Eu tive uma outra cliente que, corretora de imóveis, e ela estava negociando um apartamento, se eu não me engano, de 30 milhões. Sabe o que é uma venda? 30 milhões? Uhum. Talvez se não sei no estado que você está acompanhando aí a gente, mas assim, 30 milhões até para nossa região é um valor muito significativo num imóvel, É muito. né? E ela trouxe, Thiago, o cliente não anda. Eu disse, tá, qual é a coisa mais importante para ele? Na hora ela trouxe o neto dele. Uhum. Na hora ela trouxe o neto dele. Ele é apaixonado por aquele neto. É o único que ele tem. Tipo, ela já conhecia a história, tá vendo? Uhum. É o único que ele tem. Então ele é muito apegado a esse menino, uma criança pequenininha. Eu disse, então nós vamos fazer o seguinte. Você vai lá para esse apartamento, porque 30 milhões tem vista pro mar, né? Sim, né? No mínimo, né? É no mínimo. 30 milhões não tiver vista pro mar, aí acabou o mundo. Aí eu disse, tu vai fazer o seguinte. Tu vais, antes do sol nascer, com o teu filho lá para esse apartamento. O sol estiver nascendo assim, porque vem pelo mar, né? Aham, sim. Sol está leste, né? O sol estiver nascendo assim, aquele laranjado dentro do apartamento, tu bota teu filho para ir correndo assim no meio do apartamento e tu filma ele e diz, imagina tu e o teu neto aqui. E aí ela fez isso, mandou pra ele, e aí? Fechou. Lógico que fechou. Lógico que fechou. Isso se adapta, isso é tão adaptável a inúmeras realidades. Eu tive um outro cliente que, corretor de imóveis, e é muito clichê aqui na nossa região, corretor de imóveis usar o quê? Terno. Sim. Que é a comunicação não verbal, né? É a comunicação não verbal. Carro importado. É a comunicação não verbal e chega a ser clichê na nossa região. E eu tenho um cliente que é corretor que a regra era, você vai usar moletom. A regra da imobiliária? Não, a regra que eu estabeleci para ele no atendimento, você vai usar moletom. Uhum. Por quê? Porque o foco dele eram donos de casas. E, no geral, quem tem casa aqui na nossa região já é de idade avançada. Isso, se conecta com outro tipo de público. Exato. Esse senhor de 60, 70, 80 anos, ele não quer ver o engravatado na cara dele. Já passou 200 na frente dele. Então, ele bate o olho na vestimenta do cara engravatado e já criou uma barreira. Presume que vai ser mais um do mesmo jeito. Sim, já criou Só uma interessado em arrancar o terreno dele. Quando eu mudo a vestimenta, eu coloco ele numa postura
e a faixa de idade dele também era congruente, tá? Na faixa de idade de ser neto, mas não neto criança, tipo, pela idade. Sim, adolescente, sim, Eram 20 e poucos. 20 e poucos. Uhum. Então, ele ganhava a identificação desse potencial cliente com uma associação direta com o neto, ou com um filho, também com um filho. Era familiar. Uhum. Eu me ancorava numa relação familiar, vamos dizer assim. E alguns até podem dizer, Thiago, mas isso é manipulação. Eu sempre digo assim para mim, eu sei que o termo da palavra manipulação ela carrega um tom negativo, mas para mim não necessariamente ela é negativa. Se eu quero o teu bem e eu quero te persuadir a fazer algo diferente do que você imagina pelo teu bem, é uma manipulação do bem. Uhum. Eu acho que vai muito da intenção, tá? Sim, exatamente. Tem a intenção por trás disso tudo, né? Então, você até pode dizer assim, nossa, mas aí tu estás manipulando demais. Não, eu tô entendendo com quem eu tô me relacionando. Eu não tô tratando só mais como mais um número. Eu tô entendendo que para aquele senhor ele não aguenta mais. E às vezes ele tá perdendo uma ótima, real oportunidade para ele, porque ele já tá de saco cheio de ver corretor engravatado. Uhum. Ele só precisa de alguém que entenda ele. Uhum. E você parar para entender o teu cliente é o básico. Você parar para entender ele nas dores, nos anseios, nas necessidades e no que ele tem aversão também, para você evitar. Uhum. Exatamente. É o básico. Então, e as pessoas não estão fazendo isso. Não, a gente isso tudo é empatia, né? Que você falou, é básico e é empatia, e realmente não estão fazendo. Tem muitas empresas que me chamam, Miri, vem aqui fazer uma palestra, um workshop sobre empatia. Justamente por quê? Porque não existe esse paradigma sobre empatia, como a gente falou antes. As pessoas interpretam, eu não sei por quê, mas elas interpretam que empatia é tu aceitar ou tu concordar. Não necessariamente vai ser isso. E olha só que legal esse bate-papo, a gente trazendo esses exemplos práticos que aconteceram com a gente. Fica fácil das pessoas assimilarem o que é empatia, como aplicar a inteligência emocional no seu dia a dia, em situações às vezes simples, né? Eu dei um exemplo ali de uma base que eu fui comprar numa loja. É tudo de um vendedor, como ele se conecta com o cliente dele. Né? Então, assim, são situações simples, às vezes cotidianas. E aí você está aplicando ou não, né? Ou deixando de aplicar a inteligência emocional. Mas aí, além disso, tem um ponto muito importante também, né, Thiago, que é o autocontrole, é você saber gerenciar. Então, vamos lá. Você tomou autoconhecimento, que é o quê? Você entender, perceber as suas emoções. Sim. Agora você tem que aprender a controlar essas emoções. E aí eu quero também trazer mais uma dica sobre essa questão do controle aí para o pessoal, de uma técnica que eu utilizo já há muitos anos. E quando eu falo isso nas minhas mentorias, algumas pessoas meio que ficam me olhando com uma cara de espantado, assim, né? Tipo, sério que tu tá me dizendo para fazer isso? E aí elas não falam nada, elas só me olham, mas eu já digo assim, daqui a uma semana, quando a gente novamente tiver a nossa reunião, tu vai me falar quais foram os resultados, né? E sempre os resultados são ótimos. Que técnica que é essa? A do copo d'água. Tu conhece? De nome não, mas agora eu tô curioso. Por que que eu sempre estou com uma garrafa? Já percebeu que eu sempre estou com uma garrafa de água? Sempre tem uma garrafa de água junto comigo. Já fazem muitos anos que eu utilizo essa técnica. Vamos lá, em situações às vezes, né, principalmente um vendedor, uma liderança, qualquer situação que ocorre no teu dia a dia, às vezes a pessoa tira a tua paciência, né? Às vezes tu te irrita, e aí tu fica nervoso, e ao invés de tu dar aquela resposta meio atravessada, né? Ou se antecipar e depois ficar com aquela dor na consciência, nossa, não fui no impulso e não devia ter falado aquilo. Antes de falar, pega o teu copo d'água e toma um gole. Miri, mas isso é 1 segundo, 2.
Sim, esse 1 segundo é o tempo que o teu cérebro precisa para a emoção que tá lá no pico, ela diminuir um pouquinho, e aí você não dá aquela resposta atravessada, isso te ajuda muito no autocontrole, essa técnica do copo d'água. Tu acredita que eu aplico uma que é parecida e que também dá muito certo, né? A mesma linha. Qual? E aqui, lógico, isso aqui a gente tá falando de inteligência emocional, não necessariamente você vai cair, não necessariamente a tua técnica é boa para venda, mas a minha é boa pro resto. A gente tá ali e começou uma discussão, Aham. tá? Ou com o teu chefe, ou com o teu funcionário, ou com o teu cônjuge. Começou uma discussão. E o negócio tá esquentando, e a emoção tá fervendo. E Isso. você... Ou ainda o cliente, meu Deus, esse cliente não compra logo. Aham. Final de mês, né? Tem que Não bater é dinheiro, meta. tem que bater meta. Técnica do banheiro. Como é que é a técnica? Vai no banheiro e te tranca. E tem uma vantagem. Olha só. Ninguém vai dizer assim, não, tu não vai no banheiro e vai ficar aqui discutindo comigo. Nem tua esposa, nem teu esposo vai fazer isso. Entendeu? Se tu estiver no meio da discussão e dizer assim, eu preciso ir no banheiro. Quem é que vai dizer que não, Almiri? Quem vai dizer que não? Essa é uma... Não, sério, valiosíssima. Por quê? Porque você vai pra dentro do banheiro, além de só tomar água, que você pode jogar água na cara, você pode dar uns murros na parede, Gente, você autocontrole. pode dar uns murros na parede, você pode fazer o que você quiser ali dentro do banheiro, descarrega Aham. e aí você volta. Vamos pedir pro pessoal escrever nos comentários pra gente qual é a técnica que eles utilizam. Inclusive, alguém já conhecia a técnica do copo d'água ou a do banheiro? Ou qual que você utiliza? Escreve aqui nos comentários pra gente ficar sabendo.